Para falar um pouco da palavra de Deus. A gente espera que estejam todos bem na medida do possível, porque a gente sabe que bem mesmo a gente estaria se estivesse na nossa normalidade, né? Mas como não estamos, a gente acredita que todos estão bem e a gente está orando para que isso realmente continue assim. Apesar de tudo aquilo que está acontecendo, mas a gente acredita que tudo vai dar certo. Amém? Eu queria te convidar então para a gente começar agora. Vamos fazer uma oração para que nós possamos então depois ouvir a palavra, amém? Se você puder, onde você estiver ouvindo agora, onde você estiver vendo, você possa fechar o teu olho e que nós possamos orar então. Senhor Deus, em nome de Jesus, Pai, nos colocamos, ó Deus, na Tua presença, Pai, e viemos te pedir, ó Pai, que Tu venha abençoar, Senhor, cada um daqueles que estão agora, Senhor, ouvindo ou vendo, Pai, que nós possamos, Senhor, ser tocados através do Teu poder, ó Pai, que toda a família representada agora, Senhor, possa ser abençoada, Pai, e que o Teu poder, ó Deus, venha nos dar, Senhor, aquilo que precisamos, Senhor. Por isso, Senhor, nós estamos aqui, Senhor, ouvindo a Tua palavra, porque cremos, ó Deus, no poder que há nela, Pai. E desde já, Senhor, nós te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus. Amém? E graças a Deus. Mas eu queria trazer uma palavra para vocês hoje. O nosso terceiro domingo do mês é um culto voltado a missões, irmãos. E o que é missões, irmãos? Missões é levar a palavra de Deus, é levar o evangelho, é levar as boas novas. Então missões é isso, a nossa missão aqui na terra, uma das missões, é isso, é levar a palavra de Deus. Agora, nós estamos vivendo um tempo de quarentena, um tempo de retiro. E como é que nós vamos agora então fazer essa missão, já que não conseguimos sequer ir na igreja, né? Uma coisa interessante, irmãos, porque assim, existe pelo menos 3 formas de se fazer missão, irmãos. A missão ela é feita pelos pés dos que vão, ela é feita com as mãos dos que contribuem e com os joelhos e com a boca dos que ficam para orar. Então assim, não existe um momento em que não se possa participar de missão. Não é aconselhável agora eu dizer para você, pegue, saia da tua casa e vai evangelizar, porque diante da situação não é prudente isso, né? Mas você pode talvez estar através do WhatsApp, através de alguma outra rede social, evangelizando também, fazendo a missão. Você pode também estar contribuindo
incluindo de alguma forma lá no seu depósito bancário, no seu boleto, no seu dízimo, na sua oferta, já que uma parte disso acaba indo para a missão também. Ou ainda, se você não está em condições de fazer financeiramente e nem de levar através do WhatsApp ou de uma outra forma de rede social, mas você tem sim condição, todo mundo tem, acredito eu, através do teu joelho, através da tua boca, através da tua oração. Então, missão exatamente a gente pode fazer dessas três maneiras: ir, contribuir ou orar. E eu queria essa noite falar justamente isso. Porque assim, só que existe um problema, irmãos. Uma das coisas que a gente precisa entender é o seguinte: para fazer missão, a primeira missão que eu tenho é comigo, é com a minha casa, é com os meus. Então, a primeira coisa que eu preciso fazer para que eu consiga fazer missão é eu estar bem diante da palavra de Deus. E diante disso, eu queria ler um texto hoje, uma passagem que tem aqui na Bíblia, que está lá em Mateus, no capítulo 7 de Mateus, versículo 24, que fala ali sobre os dois fundamentos, irmãos. E ali a palavra de Deus, ela diz assim: todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, deram com um impacto contra aquela casa, que não caiu, porque foi edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Então, como eu estava falando, irmãos, aqui nós vemos que a missão ela é importante sim, mas eu não posso agora de qualquer jeito sair fazendo missão com minhas próprias pernas. A minha primeira missão realmente, como eu falei, é na minha casa, é em mim, é na minha vida. E a palavra de Deus aqui ela nos mostra algumas coisas fundamentais para que eu venha estar firmado na rocha. Se eu estiver firmado na rocha, que é Jesus, eu estou apto para fazer não só missão, mas muitas coisas na minha vida. Porque tudo aquilo que eu dependo de Deus, eu preciso fazer, eu dependo do Senhor, então, para fazer. Interessante que a palavra ela vai fazer aqui, que ela vai nos dizer aqui, uma das primeiras coisas que ela fala, é que aqueles que ouvem e praticam a minha palavra. Porque a gente sabe que muita gente já ouve a palavra. Deus disse que o arrebatamento, ele não iria voltar a buscar a sua igreja sem que o evangelho fosse pregado em toda a parte do mundo. Então ele está falando que todas as partes do mundo vão ouvir a palavra de Deus. Só que a gente vê aqui nesse versículo que ouvir apenas não basta. O versículo está falando que vão ouvir e praticar. Então o prudente não é aquele que ouve a palavra. O prudente é aquele que ouve e pratica. E esse ele é comparado a uma casa que é edificada sobre a rocha. Que aí vem a chuva, vem o vento, sobe a água, mas ele não cai porque está firmado na rocha. Agora o interessante é que ele está falando aqui de um problema que atinge a casa de todos os lados. Porque quando nós vamos pensar na chuva, a chuva vem de cima e ela atinge a casa por cima. Quando nós imaginamos no vento, nós vamos entender que o vento já atinge a casa nas laterais. E quando nós vamos entender que a cheia sobe, o rio sobe, a água vem de baixo. Ou seja, essa casa ela é atingida de todos os lados. Então nós, como pessoas, como seres humanos, nós também temos que entender que muitas e muitas vezes nós somos atingidos de todos os lados, de muitas maneiras. E nós não temos como estar preparado para tudo aquilo que vai acontecer na nossa vida. Por isso a importância de nós estarmos firmados na rocha, porque o Senhor Deus, o Senhor Jesus, Ele sabe tudo o que vai acontecer. Então, embora você não esteja sabendo do dia de amanhã, o Senhor já sabe o que vai acontecer. Então, quando você está firmado na rocha, é isso que acontece. Não importa o tipo de problema ou de onde ele vem. O Senhor, Ele está te dando
a garantia de que você vai ter vitória, que você não vai cair. Interessante que a tempestade, ela é algo que você consegue prever até, mas você não tem controle sobre ela. Então tem problemas que vai vir na tua vida que você até consegue prever, você até consegue imaginar que ele vai chegar em ti, mas você não tem controle sobre ele. Então você depende de Deus. A chuva, da mesma forma. A chuva, ela vai vir. Você até consegue ver antecipadamente, através de meteorologia, que tal dia vai dar, que vai acontecer. Você vê a chuva, mas você não tem controle sobre ela também. Aí quando nós vamos para o vento é algo imprevisível e ao mesmo tempo invisível. Você sabe que há um problema, mas você não consegue ver. E justamente nós estamos vivendo numa época em que nós estamos aqui com o problema do coronavírus, que é essa doença que está aí atacando todo mundo. E assim como o vento, a gente não consegue ver. É um problema invisível. Então, quando nós vamos olhar para a palavra de Deus, que o Senhor está dizendo na palavra dele, que o vento vai soprar sobre a nossa vida, ou seja, é um problema que nós não conseguimos ver, nós não conseguimos pegar, identificar, mas ele existe. E ele existe e nós não podemos fazer nada a não ser confiar em Deus. Deus está dando, através da palavra dele, a garantia de que aqueles que estiverem firmados na rocha não vai cair a casa, irmãos. Só que aí tem uma situação, irmãos. Aí de repente você pode estar dizendo assim, então quer dizer que se eu estiver firme com Deus, eu não vou pegar o vírus, eu não vou ficar doente? Não, talvez você vai ficar doente. Por quê? Nós temos exemplos, por exemplo, de Daniel, que o Senhor livrou ele dos leões, mas não livrou ele da cova. Então é possível que você fique doente e Deus te livra da enfermidade. Ah, mas então quer dizer que eu vou ficar doente, mas eu 100% de chance que eu não vou morrer? Ora, Deus sabe todas as coisas. Eu não vou garantir que você não vai morrer. Por exemplo, Lázaro ressuscitou depois de 4 dias. Jesus ressuscitou depois de 3 dias. Então tudo isso, irmãos, é uma questão de fé, é uma questão de nós confiar na palavra de Deus e não ficarmos preocupados se vamos morrer ou se não vamos morrer. O nosso único objetivo, através da palavra de Deus, é não perder o foco que é Jesus. Porque quando nós ficamos nos concentrando naquilo que pode acontecer de ruim com a nossa vida, é um sinal de que nós estamos tirando a atenção de Deus, tirando a atenção de Jesus. E não é isso que a palavra diz, porque daí nós estamos sendo apenas o ouvinte da palavra e não estamos sendo praticante. E quando nós não somos praticantes da palavra, nós nos tornamos como aquele imprudente, a qual fez a sua casa sobre a areia. E quando vier a tempestade, quando vier o vento, quando vier a inundação, ela vai ser atingida e vai cair, irmãos. E não é isso que nós queremos, irmãos. Uma coisa interessante que eu aprendo através da palavra de Deus nessa passagem, irmãos, é que você presta atenção assim, ó. Eu não sei se você mora numa casa alugada, eu não sei se você construiu a sua casa, eu não sei se você comprou a sua casa, mas uma coisa eu percebo e talvez você há de concordar comigo. A última coisa que você olhou na tua casa quando você foi alugar ela, ou quando você foi fazer, ou quando você foi comprar, era o alicerce. As pessoas, elas se atentam ao modelo da casa, à cor da casa, ao tamanho da casa, à mobília da casa. Nós nos atentamos àquilo que nos chama a atenção. E numa casa, o que mais nos chama a atenção, irmãos, é aquilo que está do alicerce para cima. E a nossa vida espiritual não é muito diferente, irmãos. A palavra de Deus diz que o que importa nestas casas que aqui estavam citadas nesse texto, não era a casa em si, mas o local aonde elas estavam fixadas, irmãos. E assim é na nossa vida espiritual. Nós muitas vezes nos atentamos naquilo que nós podemos ver, naquilo que nós podemos tocar, naquilo que nos chama a atenção, e nós não damos a atenção devida para o alicerce, para a fundação, para a pedra que é Jesus. Então, assim como a casa ela deve ser olhada como um todo, a atenção que nós devemos dar é para a mobília, ou seja, aquilo que está do lado de dentro, aquilo que está do lado de fora, mas também o alicerce da casa, porque se o alicerce cair, toda a casa cai. A nossa vida espiritual da mesma forma é assim. Nós devemos nos atentar a
todos os detalhes, dos alicerces ao telhado, daquilo que nos mantém de pé e daquilo que nos protege. Porque não adianta nós estarmos de repente confiando na máscara, não adianta nós estarmos confiando no álcool gel, não adianta nós estarmos confiando na roupa ou na nossa higiene apenas. É claro, irmãos, que é muito importante você usar máscara, você usar luva. É claro que é muito importante você usar um álcool gel. É claro que é muito importante você seguir as recomendações de higiene e de saúde, que aquilo que você precisa fazer para que você venha então se proteger desse vírus, ou seja, de qualquer outra doença. É claro que a nossa conduta como pessoas é muito importante para que nós não venhamos pegar com nossas próprias mãos problemas que estão no mundo e trazer para dentro da nossa casa, seja relacionado ao coronavírus, ou seja relacionado a brigas, ou seja relacionado a problemas que muitas vezes estão nos afetando, seja a nossa alma, a nossa saúde física, ou nossa saúde financeira, ou casamento, que seja. Muitas vezes é a gente que busca problema lá fora para trazer para dentro da nossa casa. Então, esses cuidados básicos é obrigação nossa. Mas nós não podemos esquecer jamais de algo muito, muito importante, irmãos. E para isso eu queria então citar algo que está escrito aqui no Salmo 127, irmãos. Se você permite, se você quiser, você pode acompanhar, você pode ler na tua casa. O Salmo 127, ele nos diz assim, ó: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes, pois aos seus amados ele dá enquanto dorme. Irmãos, então todos esses cuidados que eu citei aí, sobre luva, máscara, álcool, tudo isso é fundamental. Mas existe algo muito, muito mais fundamental que isso. É você se colocar na mão de Deus. Porque o texto aqui ele vai dizer que se o Senhor não guardar a nossa casa, em vão vigia o sentinela. Quem é o sentinela? O sentinela é aquele soldado que fica vigiando, que fica no alto normalmente, numa visão privilegiada, numa visão acima dos outros, para ver quando o inimigo está se aproximando, irmãos. Então eu posso ter todos esses cuidados, mas se eu não tiver o Senhor como meu sentinela, tudo isso pode não ser suficiente. Porque o único que é suficiente é Deus na minha e na tua vida, irmãos. Então, por favor, se você pode fazer tudo aquilo que está sendo recomendado, mas não saia de casa sem se colocar na mão do Senhor, porque Ele é o sentinela. Inútil vos será levantar cedo, trabalhar, ou seja, é inútil você sair e querer fazer as coisas com as tuas próprias forças, porque aos amados do Senhor, a Bíblia diz que Ele dá enquanto dorme. Então o Senhor Ele está cuidando de nós enquanto nós dormimos. Então por que quando eu levantar eu vou querer fazer as coisas do meu jeito? E aí, voltando um pouco para a missão, tudo isso é fundamental para que eu venha estar alicerçado na palavra de Deus. Aí sim eu estou apto para fazer missão. Porque uma outra maneira de fazer missão é quando eu sou um espelho para alguém. É quando Jesus é refletido através da minha pessoa para alguém. Então, às vezes eu não consigo falar para alguém. Às vezes eu não consigo contribuir financeiramente com alguém. Mas eu tenho que entender que existe alguém olhando para a minha vida. E a maneira como a minha vida está sendo conduzida na presença de Deus é uma maneira de eu levar o Evangelho através da minha atitude para esta pessoa. Então, tudo isso envolve missão. É eu ir, eu contribuir, eu orar e eu viver realmente a palavra de Deus. Porque quando eu consigo chegar nesse nível, por exemplo, nesse nível, digamos assim, espiritual, aí sim eu posso dizer que eu consigo fazer missão, contribuindo, orando e indo, irmãos. Agora, uma coisa é verdade, voltando lá para o início, se você quiser, você consegue fazer missão de uma ou de todas as maneiras. E no mínimo, a oração todos nós conseguimos fazer, amém? Era essa palavra que eu tinha essa noite, irmãos, para deixar para vocês.
E eu gostaria que você refletisse nisso realmente. Porque você vê, voltando ali na questão dos cuidados que a gente tem que ter, principalmente nessa época de pandemia, você vê muitas e muitas gente de muitas formas falando no álcool gel, na máscara, mas você não vê muita gente falando no sentinela. Você não vê muita gente, ou praticamente quase ninguém, né, falando em Deus, que Deus pode te guardar. Ele é muito melhor do que a máscara, ele é muito melhor do que o álcool. E quando nós associamos os cuidados nossos, aquilo que nós devemos fazer com os cuidados de Deus, aí sim, não há lugar melhor para estarmos. Você não sabe do dia de amanhã, mas eu quero dizer uma coisa para você. O Senhor sabe. O Senhor já esteve no dia de amanhã. O Senhor já esteve no mês que vem. Aliás, o Senhor, quando Ele criou todas as coisas, Ele já sabia o dia do fim. Ele já sabia o que ia acontecer. Ele só não nos contou. Mas Ele não nos contou porque muitas vezes aquilo que nós precisamos saber não é o que vai acontecer. O que nós precisamos saber, Ele deixou escrito nas Escrituras, irmãos. Isso nós precisamos saber. Só que Ele não nos deixou assim como algo imposto. Não. Ele nos deu a opção de escolha. Nós podemos buscar e aprender. E quanto mais nós buscamos e aprendemos, mais nós vamos entender que nós não precisamos realmente saber do dia de amanhã. Nós não precisamos saber por quê? Porque nós confiamos num Deus que sabe todas as coisas. E a partir do momento que eu entrego a minha vida para Ele e confio nele, é isso que importa. Se o dia de amanhã vai ser bom, amém. E se ele for ruim, Deus já sabia que ia ser. E se Ele me escolheu, se Ele te escolheu para estar aqui nesse dia, nesse tempo, nesse ano de 2020, se Ele nos escolheu para passar por esse problema de enfermidade, de coronavírus, de não poder ir na igreja, Ele sabia da nossa capacidade. Então Ele deixou nos dito que nós podemos todas as coisas nele. Ou seja, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. E quando eu entendo que é o Senhor que me fortalece, aí sim eu estou firmado na rocha e estou pronto para o que der e vier. Se o Senhor quer enfermidade, Ele me cura. Se o Senhor quer que eu morra, Ele me salva. E é assim que tem que sermos. É fé, é acreditar naquilo que não vemos e confiar naquilo que a palavra nos diz. Amém? Vamos fazer uma oração para encerrar esse culto. Se você puder mais uma vez, você possa fechar o teu olho. Eu espero que o Senhor tenha falado contigo essa noite, porque a palavra de Deus ela não volta vazia, irmãos. Mas nós precisamos, quando chegar na presença do Senhor, estar com a nossa mente aberta, porque muitas vezes o Senhor Ele não nos fala aquilo que queremos ouvir. Muitas vezes Ele nos fala aquilo que precisamos ouvir. Amém? Senhor Deus, eu te agradeço, Pai, porque nesta noite, Senhor, através da Tua palavra, Senhor, Tu nos desse, Senhor, a oportunidade, Pai, de aprender, Senhor, que mais importante do que aquilo, Senhor, que nós estamos ouvindo, Senhor, através da mídia, através de tantas informações que nós recebemos todos os dias, Pai. Mais importante, Senhor, é acreditar na Tua palavra, Senhor. Por isso, Deus, eu te agradeço, Senhor, e mais uma vez eu oro, Senhor. E peço, Deus, que Tu venha alcançar cada vida, Senhor. Cada família, ó Deus, que nessa noite ouviu a Tua palavra, Senhor. Para que eles possam, Senhor, através da Tua palavra, Senhor, ter a sua fé, Senhor, acesa, a Tua fé, Senhor, seja renovada em cada coração, Pai. E que todo aquele medo, Senhor, toda angústia, toda incerteza, Pai, que tem rondado tantas pessoas, ó Pai, ela possa ser agora trocada, Senhor, pela fé que há na Tua palavra, Senhor. Essa angústia, Pai, esse medo, essa incerteza, Pai, ela possa ser agora substituída, Pai, pelo poder que há em Ti, Senhor, esse poder que nos garante a vitória, Pai, esse poder que nos diz, Pai, que não importa o que vai acontecer no dia de amanhã, Pai, mas o importante é que nós vamos estar firmados na rocha, Pai, e quando na rocha nós estamos, Senhor, nós somos mais que vencedores. E você que crê, diga amém e graças a Deus. Uma boa noite, irmãos, e estejam na paz do Senhor Jesus. Amém.